Olá pessoal, seja bem-vindo aí à nossa primeira aula desse curso aí de distância. Nossa aula vai ser sobre carga elétrica, processo de eletrização. Para começar, eu vou lançar aqui um desafio para você, tá? Para você fazer 3 experimentozinhos aí na sua casa. Você já experimentou grudar um balão de borracha na parede? Não? Para conseguir isso é só esfregar o balão na parede que pronto, ele fica grudado lá. Se preferir, esfregue um balão em outro balão e aí você vai ver que eles também ficam grudados depois que você esfregar. Tente agora fazer o seguinte: esfregue um balão na parede e depois aproxime dos cabelos de outra pessoa. Você verá que os cabelos dela vão ficar arrepiados. Você também pode esfregar 2 balões, né, na sua camisa e depois sustentá-los por barbantes. Você verá que eles se repelirão. Se você nunca fez essas experiências, procure fazer aí, são bem legais. O que esses fatos têm a ver com relâmpagos e trovões? Para responder essa pergunta, vamos ter que investigar a estrutura da matéria. Nos exemplos dos balões, que ora se atraíram, ora se repeliram, podemos dizer que alguma coisa fluiu entre eles ou entre a camisa e eles, né? Mas o que fluiu? Para dar essa resposta, a resposta está na... A gente tem que investigar a estrutura da matéria, né? As partículas que formam a menor estrutura da matéria, ou seja, o átomo. O átomo é formado por 3 partículas básicas, os elétrons, os prótons e os nêutrons. Os elétrons são essas partículas aqui, ó, em volta, que se movimentam aqui em volta desse centro, onde tem os prótons e nêutrons, né? Todos os objetos à nossa volta são feitos dessa estrutura que é chamada átomo. Dessas 3 partículas que formam os átomos, 2 delas, os elétrons e os prótons, eles têm uma propriedade denominada carga elétrica. Quando o universo surgiu, essas partículas, elétrons e prótons, nasceram com essa propriedade denominada carga elétrica. Essa propriedade ela produz atração entre as partículas iguais ou repulsão entre partículas diferentes. Para diferenciar o próton e o elétron, a gente vai dizer que a carga do elétron é negativa e a do próton é positiva, ok? Então aqui nós temos 2 elétrons só com carga negativa, cargas iguais se repelem, né? Aqui nós temos um elétron, carga negativa, e um próton, cargas diferentes, se atraem. Aqui também, ó, 2 prótons, carga positiva, se repelem, ok? Então, é a carga elétrica que gera essa atração ou repulsão. Bom, mas nós somos feitos de elétrons e prótons, mas a gente não percebe essa atração e a repulsão, né, entre os objetos em nossa volta. Isso acontece porque nós somos corpos neutros, né? Os átomos e, por consequência, os objetos em nossa volta tendem naturalmente ao equilíbrio nas quantidades de cargas elétricas positivas e negativas, sendo denominado de corpo neutro, né? Então, naturalmente, nós temos a mesma quantidade de cargas elétricas positivas e negativas, nós somos corpos neutros. Por isso que a gente não manifesta a eletricidade no dia a dia, assim, atraindo ou repelindo outros corpos. Porém, processos como atritar um corpo no outro podem desequilibrar essa igualdade. Ou seja, quando a quantidade de partículas positivas e negativas é desigual, porque ocorreu desequilíbrio, a gente vai dizer que o corpo estará eletrizado. Então, quando você esfrega um corpo no outro, pode ocorrer que o corpo perca elétrons. Aí tem uma falta de elétrons, ele vai ficar com menos elétrons do que prótons, ele vai estar eletrizado, portanto, positivamente. Um corpo com falta de elétrons se eletriza positivamente. No atrito, pode acontecer o contrário, o corpo ganhar elétrons. Aí ele vai ficar com excesso de elétrons, com mais elétrons do que prótons, ele fica então eletrizado negativamente, ok? Então, o atrito pode fazer com que o corpo saia do estado neutro para o estado eletrizado.
Outra pista que temos que investigar para fazer a relação entre os experimentos que eu citei no começo e os raios e relâmpagos é a gente diferenciar condutores de isolantes, né? Se eu perguntar para vocês quem são corpos condutores, você vai dizer que são corpos que conduzem eletricidade. Vai me dar com certeza como exemplo os metais. Os isolantes, ao contrário, eles não conduzem eletricidade, eles têm dificuldade para se eletrizar e, com certeza, você me daria como exemplo a borracha, né? Então, você já deve ter ouvido falar nisso. Para diferenciar os isolantes dos condutores, a gente tem que investigar de novo a estrutura interna dos corpos. Vamos primeiro falar dos sólidos. Nos sólidos, são corpos condutores aqueles cujas ligações químicas permitem uma grande quantidade de elétrons sendo compartilhados entre os átomos. Esses elétrons compartilhados entre os átomos a gente vai chamar de elétrons livres, porque não vão estar presos, né, especificamente a nenhum átomo. Esses elétrons, então, podem fluir pela estrutura, passando de um átomo para outro. Nos sólidos isolantes, isso não acontece, ou seja, nós não temos essa grande quantidade de elétrons livres. Já nos líquidos e gases, os condutores são aqueles que possuem íons soltos na estrutura. Íons são átomos eletrizados. Então, os líquidos e gases, quando condutores, não é porque tem elétrons livres, e sim porque tem íons livres. Por exemplo, a presença de íons na água a torna condutora. Vamos voltar então agora, né, aos exemplos iniciais, depois de ter visto carga elétrica, corpo neutro, eletrizado, né, e condutores, vamos retornar lá. Quando nós esfregamos o balão na parede, elétrons fluem da parede para o balão. O balão, como ganhou elétrons, fica negativo e a parede positiva. Então, ó, mais uma vez, o balão e a parede inicialmente estavam neutros, que é o normal, estavam equilibrados, mas o ato de esfregar o balão na parede faz com que elétrons fluam da parede para o balão. A parede perdendo elétrons fica positiva, o balão ganhando negativo. Por isso que ele se atrai e aí o balão gruda na parede. Agora, se você aproximar esse balão eletrizado negativamente do cabelo aqui da menina, por que o cabelo dela arrepiou? Os arrepios ocorrem porque o balão eletrizado negativamente repele elétrons que estavam livres no cabelo da menina, o cabelo da menina é condutora, né? Então tinha elétrons livres. Então esses elétrons livres do cabelo da menina vão para o corpo dela. Os fios, ao perderem elétrons, ficam eletrizados positivamente. E daí acontece a repulsão, a sensação de arrepio. Ok? Os fios positivos se repelem, daí o arrepio. A gente falou muito em eletrizar os corpos, tirar do estado neutro para o estado eletrizado por atrito. Mas existem outras maneiras de eletrizar, né? A gente pode eletrizar um corpo pelo contato. Nesse processo, quando dois condutores estão em contato, a carga em excesso em um dos dois flui entre eles, até que entrem em equilíbrio. Dessa forma, ocorre o compartilhamento de elétrons livres, de forma que a carga elétrica total é distribuída, né? Essa distribuição ela pode ser igualitária, ou seja, a carga que tinha no corpo pode passar a metade para o outro. Mas isso só acontece se os corpos forem geometricamente idênticos. Se eles tiverem tamanhos diferentes, o corpo maior fica com a maior parte. Pode acontecer o seguinte, se a diferença de tamanho for muito grande, o grande pode ficar com toda a carga e o menor ficar neutro, né? Vou explicar melhor aqui, ó. Aqui você tem essa bola metálica que supõe que esteja eletrizada positivamente. E essa menina estava neutra. Ela encostou na bola e ficou arrepiada os cabelos. Ó. Por que será? Vamos explicar aqui de novo. A bola eletrizada positivamente e a menina inicialmente neutra. A menina encostou na bola, aí olha o que aconteceu. A bola positiva puxou elétrons da menina. A menina é condutora, né? Então, os elétrons livres dela fluíram para a bola. Como ela perdeu elétrons, ela ficou positiva.
e a bola, né, estava positiva, já estava positiva, ela só ficou menos positiva. Então houve aí um compartilhamento de carga. A prova de que isso é verdade é que o cabelo dela arrepiou, tá vendo? Ó? O cabelo dela está arrepiado. Isso mostra que os fios, né, ficaram eletrizados e por isso se repeliram, tá bom? Ok? Então, quando você encosta em alguém positivo, você acaba ficando positivo. Outra maneira de eletrizar é a eletrização por indução, né? Eu vou explicar aqui melhor nesse quadro. Ó. Você tem duas esferas neutras, encostadas, e aqui uma esfera eletrizada negativamente. Ela não está encostada, tá vendo? Ela não está encostada. Aí o que essa esfera negativa vai fazer? Ela vai empurrar elétrons da primeira esfera para a segunda. A segunda ganhando elétrons fica negativa. A primeira perdendo fica positiva. Note que a esfera negativa é que provocou isso. Ela empurrou elétrons de uma para outra. Ela induziu a eletrização das outras duas. Por isso ela é chamada de indutora. E as outras duas que sofreram o processo são chamadas de induzida. Se você trocar uma dessas esferas pela Terra, ó, vai acontecer a mesma coisa. Os elétrons, né, da primeira aqui no caso, como a primeira é positiva, ao invés dela empurrar elétrons da esfera B para a Terra, ela puxa da Terra para B. E aí ela fica negativa e a bola A, que estava positiva, também fica positiva. Ok? Bom, finalizando, que relação, depois de ver esse modelo, né? Carga, corpo neutro, corpo eletrizado, condutores isolantes, como que esse modelo pode conectar os exemplos mostrados no começo com os raios e trovões? É muito simples. A nuvem ela é feita de gotículas d'água, né? E ela, se atritando com outras nuvens, ela pode se eletrizar negativamente. O ar e essa torre aqui, por exemplo, elas podem ser condutoras, né? E aí elas terem cargas livres aqui no ar, cargas negativas ou positivas. Daí a nuvem negativa empurra as cargas negativas que estão aqui no ar para baixo. Ou puxa cargas positivas, íons, né? De baixo para cima. Essa movimentação de cargas livres no ar é que produz o efeito luminoso, o raio. Elas aquecem também o ar e geram o trovão. Né? Daí a relação entre esse fenômeno que a gente viu no começo. O atrito entre as nuvens eletriza as nuvens, a nuvem eletrizada gera o movimento das cargas livres que já estavam no ar ou nessa torre. A movimentação das cargas livres é que produz o efeito luminoso e o trovão que vem do aquecimento. Ok? Então é isso.